Se você quer ver numa cidade porque o multiculturalismo falhou, então você tem que olhar para Londres. Londres é o exemplo perfeito de como o multiculturalismo foi posto em prática e testado e acabou explodindo na cara daqueles que o defendiam. Nova York é outro exemplo, mas eu acho que Londres é o principal exemplo. Então é um vídeo bem longo, foi publicado pela Rebel News, diz que Londres acabou, tem 24 minutos de duração. Então vamos ver o que eles têm a dizer. Eu visitei uma parte de Londres que está irreconhecível. Você vai ficar chocada. A islamização do Ocidente é real. Então, por um lado, temos nossa tolerância e nossa liberdade de expressão que estão sendo usadas contra nós. Cara, eles vão ser decapitados um por um. Eu não vou ser. Esse cara foi preso e depois foi solto em poucas horas sob fiança. É assim que funciona. Não, nós somos um país tolerante. O Ocidente é um lugar muito tolerante. E os islamistas entendem isso e usam as nossas próprias liberdades contra nós. Tudo certo, pessoal. Estamos no Reino Unido do Paquistão. Oh, sério. Eu sou incivilizado. Isso nunca deveria ter sido permitido. Fazer os gritos de Allah Akbar ecoarem em alto-falantes onde todos têm que ouvir. É isso que eles estão tentando na mesquita de Canberra, pessoal. É isso que eles estão tentando aqui. Já foi adiado uma vez. Eles estão tentando de novo. Recentemente, viajei para Londres, na Inglaterra, para cobrir o grande comício Unir o Reino, organizado por Tommy Robinson. Fui enviada para lá mais cedo, já que Keir Starmer começou a banir ativistas estrangeiros, políticos e até jornalistas, simplesmente porque discordam deles, como um bom comunista. E você verá isso novamente no sábado, em uma marcha projetada para confrontar e intimidar essa diversidade e esse país diverso. Por isso, este governo trabalhista vai impedir agitadores de extrema-direita de irem à Grã-Bretanha para o evento. No local, meu objetivo era simples: documentar as consequências da imigração em massa e como certas áreas de Londres mudaram. Em alguns casos, além do reconhecimento. Assim como vi na França durante as eleições parlamentares de 2024, há uma clara guetização, e isso é um sinal de que a integração falhou. A assimilação falhou. Eles estão perfeitamente integrados à nova sociedade francesa. Eles, tenho certeza de que têm contas bancárias, têm esses negócios, mesmo que não paguem impostos, ainda recebem os benefícios sociais. Eles estão integrados, mas não se assimilaram. Por quê? Porque o Ocidente, especialmente a esquerda woke, não viu necessidade disso. Eles consideravam rude pedir que as pessoas abandonassem suas culturas. O multiculturalismo fracassou e isso acabou prejudicando a todos. O multiculturalismo não funciona, pessoal. Não funciona. Precisamos falar isso de forma bem clara. Isso não é um ataque às pessoas individualmente, mas sim um ataque à ideia de multiculturalismo. E isso é perfeitamente aceitável. É uma declaração política, e nós somos animais políticos. E da última vez que verifiquei, a liberdade de expressão ainda é um dos valores mais fundamentais da civilização ocidental. Por mais desagradável que seja afirmar que essas pessoas não pertencem à sociedade ocidental, precisamos dizer: quem disse que não podemos? Há cerca de 70 anos diríamos isso e ninguém se surpreenderia. Na verdade, a maioria ignorou quando Enoch Powell disse isso. Eles tocaram música árabe para bengalis e paquistaneses, mas deveriam ter escolhido outra. Só estou dizendo. Fala inglês. Os árabes vão ficar realmente desapontados com isso. Você não fala inglês. Você precisa... Que idioma é esse? Francês bengali. Apenas bengali. Mangal, aposto que os contribuintes britânicos estão pagando por toda a família dele. Isso não é árabe. Então, fui para Whitechapel junto com Stephen Thompson, fundador do Visegrad 24, e Cam Higby, um jornalista independente dos Estados Unidos. Bem-vindo a Whitechapel. Isso não deveria ter acontecido. Não precisa escrever em bengali. Não precisa. Quem teve essas ideias, certo? Eu sei que ninguém notou na época, mas agora precisamos exigir a remoção disso.
Foi exatamente o que o novo conselheiro reformista fez. Ele removeu a bandeira LGBTQ e todas essas outras bandeiras e substituiu pela Union Jack e pela bandeira de São Jorge. Ele disse: bem, não, esse é o mandato. Nós temos um mandato político para isso. Então é isso que precisamos fazer. Pode parecer algo muito simples, mas coloque isso no seu manifesto. Inclua em seus discursos. Exibiremos só inglês, nenhuma outra língua. Não faremos diferente. Li uma estatística em algum lugar, acho que Nurihan disse que a Grã-Bretanha gasta centenas de milhões de libras. Acredito que só com serviços de intérprete pode ultrapassar 1 bilhão. Sabe, quando uma mulher bengali vem para Londres e liga para o banco dela, ou para o NHS, ou qualquer outro serviço, e aí ela não consegue falar inglês. Então, o governo britânico fornece intérpretes para elas. E a conta desses intérpretes chega a centenas de milhões de libras. Quantos britânicos nativos pobres poderiam ser alimentados com esse dinheiro? Só dizendo. Londres era uma área tipicamente branca de classe trabalhadora. Você pode ver isso na arquitetura. Agora mesmo, estamos no centro de Londres. A arquitetura é muito mais imponente e melhor, com prédios residenciais mais altos, algo ausente no leste de Londres. O leste de Londres é cheio de imóveis da classe trabalhadora. E então houve uma onda de judeus da Europa Central e Oriental no final do século XIX e início do século XX. E então, a partir dos anos 50, tornou-se um dos bairros mais multiculturais e diversos de Londres, em especial os bengalis. Os bengalis são a maior minoria individual. Eu acredito que, de acordo com o último censo, eles representam cerca de 30 e poucos por cento dos habitantes. A maioria dos bengalis é muçulmana e há mesquitas em todas as esquinas. E aí você também tem, é claro, a proximidade com uma riqueza imensa, porque a cidade de Londres e Canary Wharf estão bem ali. Então, por um lado, você tem esse tipo de guetização autoimposta, onde há uma presença muçulmana cada vez mais dominante, uma área, um bairro cada vez mais islamizado, o que se reflete no Conselho Municipal. Atualmente, nenhuma pessoa branca inglesa é vereadora em Tower Hamlets. Como isso é diverso? Não é diverso. É monocultural, então. Se eles representam 30% da população, por que não há uma única pessoa branca lá? Como? Na verdade, o que eu não entendo é o que há de errado com os outros 70%. Isso que eu não entendo. Por que eles não acham isso errado? Ou será que é da natureza deles serem submissos? Só pela questão da diversidade, só pela questão do monoculturalismo aqui, eu diria não, precisamos trazer um pouco de diversidade aqui. Vocês representam apenas 30% da população desta área, mas correspondem a 100% do governo local. No Conselho Municipal não há um único inglês branco que atualmente seja vereador de Tower Hamlets. O recentemente reeleito Lord Mayor já havia sido condenado por corrupção e proibido de concorrer por 10 anos. Essa proibição terminou e ele acabou de ser reeleito como Lord Mayor. Ele também é bengali. A maioria dos vereadores locais são bengalis, o que traz uma grande ironia, porque ao olhar ao redor você pode ver o prédio Walkie Talkie, pode ver o Gherkin, pode ver todos esses arranha-céus. Então existe essa dicotomia entre os extremos. Olha isso. Eu sempre digo isso. Eu acredito muito nisso. Pessoas do terceiro mundo trazem hábitos do terceiro mundo. Olha só. O que é isso? O que é isso? Isso é muito bengali. É algo muito bengali ou típico de países do terceiro mundo. Essa dicotomia entre a extrema pobreza e a guetização de uma grande parte e uma grande área de Whitechapel, a ponto de a estação Whitechapel ter o nome da estação em inglês e, bem ao lado, está em bengali. Quando você olha do outro lado da rua ou rua abaixo, vê arranha-céus imponentes e toda a riqueza financeira de Londres. Certo, pessoal, estamos aqui no Reino Unido do Paquistão. Se existe algo que seja colonização, é isso. Pode pegar seus lanches do chão se quiser. Temos muitos tecidos paquistaneses bonitos aqui. Temos brinquedos para crianças. Fomos para Tower Hamlets e olha, parecia o terceiro mundo, os bazares no meio da rua. Você via belos prédios antigos ingleses como este, com algo que parecia um lixão bem na frente deles. Parece um bazar vendendo bolsas Louis Vuitton falsas. Essa é uma ótima descrição. Linda arquitetura de Londres. E parece um lixão na frente deles. Só parece haver um lixão na frente deles. É como um bazar, vendendo bolsas Louis Vuitton falsificadas e também bolsas Gucci. Atualmente, o Reino Unido ainda é predominantemente branco. Certos dados eles sugerem que os britânicos brancos serão minoria até 2065, mas se você olhar para os millennials, a geração Z, a geração alfa, você vê isso, você tem essa pirâmide.
onde cada vez mais os britânicos brancos representam uma parcela menor dos millennials, uma parcela menor da geração Z e uma parcela ainda menor da geração alfa do que nas gerações anteriores. Então, podemos ser 82% de acordo com a última frase. O Reino Unido pode ser composto por 82% de britânicos brancos agora. Esse não é o caso da geração alfa, que certamente não é composta por 82% de britânicos brancos. Está mudando rápido. Você vê isso em Birmingham, você vê isso em lugares como Bradford, você vê isso em lugares como Luton Town. Existem cerca de 11 cidades e vilarejos no Reino Unido em que os britânicos brancos atualmente são minoria, e a capital, Londres, atualmente tem 1/3 de britânicos brancos. E à medida que está se tornando cada vez menos inglesa, os ingleses estão se mudando, há um elemento de êxodo branco, e isso só vai acelerar, a menos que algo seja feito para parar e reverter essa situação. E, obviamente, o maior problema de todos é que as pessoas mais agressivas em tudo isso são certamente aquelas de origem muçulmana, que não apenas guetizam bairros. Eles têm uma política não escrita, mas uma política de islamização, de transformar bairros em áreas onde qualquer pessoa que não seja muçulmana, qualquer pessoa que não seja islâmica, não é bem-vinda. E eles são hostis, são ativamente hostis com essas pessoas. Vá ao Speaker's Corner, vá até esse cara e faça perguntas difíceis sobre o Islã. Quando ele não responder, alguns muçulmanos vão aparecer e se unir para te intimidar. Eu vejo esse tipo de vídeo o tempo todo. Eles sempre começam com: bem-vindo, irmão. Deixe-me te contar sobre o Islã. Veja como o nosso querido e amado profeta era pacífico. E aí, quando você pergunta sobre a idade de Aisha, a expressão muda. Eles dão uma desculpa para ele. E então alguns marginais, alguns jovens marginais vão vir até você e vão tentar te provocar e te intimidar. O fato é que, ativamente, se eles vierem com uma câmera para tentar falar com eles, serão ativamente expulsos. Sim. Isso não aconteceu exatamente hoje. Na verdade, acho que tivemos uma sorte incrível. Acho que poderia ter acabado assim. Filmamos na Mesquita do Leste de Londres, uma das maiores e mais antigas da cidade e das únicas no Reino Unido a permitir o adhan 5 vezes ao dia. O imã usará um microfone com alto-falantes na torre para fazer o chamado à oração sem precisar subir nela. Estávamos lá para as orações do meio-dia e filmando o transbordamento, já que a mesquita não comporta toda a comunidade muçulmana. Havia vários muçulmanos orando do lado de fora enquanto filmávamos com meu cinegrafista. E enquanto estávamos filmando, um carro se aproxima, para na faixa de pedestres e o homem no veículo diz: "Eu te reconheço. Você é o Visa Visegrad 24. Você é um apologista do genocídio. Seu animal." Me aproximo dele e digo: "Gostaríamos muito de conversar com você. Eu ficaria feliz em te perguntar como é ser muçulmano em Londres, sobre multiculturalismo, sobre viver em Tower Hamlets." Esse homem continuou me insultando. E enquanto ele me insultava, e eu estava ali parado, bem calmo, fazendo o meu melhor para conversar com ele de forma pacífica, a congregação começou a sair da East London Mosque. Percebeu o barulho e um grande grupo de Pernas curtas e grossas. muçulmanos correram até lá. Entre os argelinos, o jovem garoto que gritou alguns dos piores palavrões, inclusive quando descobriu que a BZ24 é amplamente um canal anti-Hamas, certamente, e amplamente pró-Israel, simpático à causa israelense. O canal começou a gritar obscenidades sobre querer assassinar membros do governo israelense e sobre querer decapitar judeus um por um. E ele era da Argélia. Eu passei um tempo na Argélia. Contei a ele sobre isso antes da interação se tornar hostil. Ele apertou minha mão e conversou até ouvir Israel, então mudou totalmente. Quer dizer, Você é da Argélia? Você já... Diversão. O que acontece na Austrália? Olá. O que está acontecendo? Israel, olá, esse cara está gritando, não é recomendado. o que está acontecendo? Então ele está ciente do fato de que o comportamento muçulmano é visto como um reflexo do Islã. Então ele está ciente disso. Ele está tentando representar sua religião e ele vai representar sua religião em sua forma mais verdadeira, ou seja, como uma ideologia de ódio, como uma ideologia odiosa. Ele sabe, ele está ciente disso. Ele não é uma pessoa ignorante. Ele sabe que se ele disser algo que vai apresentar uma imagem ruim do Islã, então ele toma cuidado. Mas afinal de contas, ele é muçulmano. Então ele não consegue se controlar. Veja como isso termina. Eu não acredito em nada do que ele diz.
Tommy Robinson, anti-islamismo, anti-tudo. Ante tudo isso, se eu pegar o Tommy Robinson, sabe de uma coisa? Se eu te pegar, Tommy Robinson, é só isso que eu estou dizendo. Islã, grande Islã, respeite todos, respeite. Você gosta dos Estados Unidos? Você... Gosta de besteira. Ameaça dar fim em Tommy Robinson, mas não vai agir. Está levando muito a sério, irmão. Não deveria ameaçar. Sim, e de novo, você provavelmente faria isso. É assim que essas pessoas geralmente se comportam. Só se unem para atacar pessoas. Ele vai atrás dele e o ameaça de morte ou de fumar, seja lá o que isso signifique. Depois dizem que o Islã respeita todos, todas as religiões e cores. Não respeitam. Vocês mostraram seu comportamento. Você ameaça matar alguém por opiniões políticas opostas à sua cultura e religião. Algo comum entre muçulmanos que costumam dizer: o Islã é perfeito, nós não somos. Então, na cabeça deles, eles acreditam que isso é uma razão aceitável. É uma desculpa aceitável para dizer coisas absurdas. Assim, eles podem negar com plausibilidade. Porque os muçulmanos se comportam mal o tempo todo. O tempo todo. Ataques terroristas, assédio a mulheres, gangues de aliciamento, seja o que for. Então, os muçulmanos fazem isso o tempo todo. Essa é a carta de saída deles. Não culpe o Islã. É só que os muçulmanos não são perfeitos, certo? Especialmente quando pessoas educadas como nós, sabemos que o comportamento deles é, na verdade, um reflexo da cultura deles, que é profundamente influenciada pelo Islã. Não é coincidência que nenhuma das vítimas das gangues de aliciamento era uma garota muçulmana. Nenhuma vítima. Alguns sikhs aqui e ali, pois para eles são infiéis, até considerados piores que judeus e cristãos. A maioria delas, principalmente garotas brancas. Não é só oportunismo, embora seja também. Tenho certeza de que todos esses milhares, ou quantos forem, já foram condenados, eles continuam aparecendo. Todo mês tem um novo julgamento. Você está me dizendo que nenhum deles jamais teve a oportunidade de ficar com uma garota muçulmana? Não, garotas muçulmanas frequentemente sofrem abuso sexual por outros muçulmanos. Mas esses grupos de aliciamento em particular, eles não fazem isso, por exemplo, tios, irmãos e primos. Eles fazem isso como em qualquer outra sociedade. Mas esses grupos de aliciamento, especificamente, estavam procurando por garotas britânicas brancas e infiéis. Por isso pegaram algumas sikhs também. E talvez algumas garotas hindus também, mas deixaram de fora as muçulmanas. Esse comportamento específico é influenciado pelo Islã, pois sabemos como o Islã enxerga mulheres não muçulmanas. O Alcorão orienta que mulheres muçulmanas se vistam de forma específica para serem reconhecidas e não molestadas, diferente das não muçulmanas. Eu acho que nós deveríamos ser um país muçulmano, mas isso não é um problema. O Reino Unido não é muçulmano e não queremos dominar, apenas compartilhar nossa religião, paz e amor. Só isso, meu irmão. Fumando Tommy Robinson. Não precisamos te expulsar, irmão. É isso. Mas você queria que todos fossem não? Eu quero que todos ouçam. Não queremos que todos saibam. Nós somos o povo. Sério? Sim, você estaria disposto a conversar com a gente? Por que você está saindo daqui? Vai pra casa então. Obrigado, câmera. Sobre essa pergunta, de qual parte do país é? Por que ele faria isso? Então, ele disse que quer que o Reino Unido continue sendo um país cristão. Por que ele não gostaria de conversar? Do que ele tem medo? Do que ele tem medo? Ele tem medo de ser pego mentindo? Porque nós sabemos, olha, ele é um muçulmano barbudo. Não tem como ele querer que o Reino Unido continue sendo um país cristão. 100%. Esse não é um muçulmano de fachada, quer dizer, não é o típico muçulmano de fachada. Mas por que ele teria medo de falar disso diante das câmeras? É porque ele sabe que está mentindo e se sente mal por isso? Ou ele está preocupado em dizer algo que o resto da comunidade dele não vai aprovar? Veja, simplesmente não faz sentido. Nada se encaixa com essas pessoas. Acho que eles sentem que estão vivendo uma vida contraditória, cheia de contradições. E é por isso que toda pessoa quer viver uma vida logicamente consistente. É por isso que, se eu quero viver no Ocidente, então eu tenho que viver de uma certa maneira e tenho que escolher um lado. Não estou escolhendo o lado muçulmano, paquistanês ou cultural dos meus ancestrais. Então eu decidi. Eu declarei isso. E sim, sabe, pode haver um preço, mas eu realmente não me importo. Mas eles não podem fazer isso. Para escolherem o caminho, precisam tomar um partido. Ou seja, como Muhammad já, seja leal ao Islã e à sua ancestralidade cultural e diga que sou um muçulmano orgulhoso e sou muçulmano em primeiro lugar. Você precisa adotar essa postura. Não pode agir como Majid Nawaz, que permaneceu muçulmano e atacou o Islã, pois isso é logicamente inconsistente. Acredito que muitos muçulmanos de fachada vivem assim. Ao entrarem nesse debate, são forçados a escolher
um lado ou caminho, pois acredito que os humanos normalmente agem assim. Eles desejam isso, não é por acaso. Os muçulmanos não são ingênuos ao afirmar que querem a Sharia no Reino Unido. Queremos dominar. E eles estão dizendo isso abertamente. Eles estão dizendo essas coisas abertamente. É porque eles querem viver suas vidas de uma maneira logicamente consistente. Vai conversar conosco diante das câmeras. Eu agradeço por isso. Cristiano. De que parte do país é cristão? De que parte deste país é isso? Isso é. De que parte da cultura deste país isso faz parte? Eu nem vou falar. Que parte deste país é cristã? Você está me perguntando por que eu acho que é? Por que você acha? A grande maioria dos britânicos é cristã. Ainda temos tradições cristãs. Temos assentos designados na Câmara dos Lords que são dedicados a alguns, que são dedicados a membros da Igreja da Inglaterra, eu acho. E todas as suas tradições vêm de valores culturais, valores cristãos. Porque a religião oficial é a Igreja Anglicana, a chefe do país. No sentido de os ingleses são cristãos? É essa a pergunta que você está fazendo? Eu diria, então, minha posição sobre isso seria: eu admiro os muçulmanos. Claro que admiro. Você vai me deixar falar? Não faça isso. Claro que admiro. Eu não diria isso. Eu diria, não, sim, bem, é um país cristão fundado em valores cristãos. Sim, indivíduos. O cristianismo como fé entre os indivíduos está diminuindo, mas isso não muda a base fundamental. Os valores fundamentais deste país. E eu não quero que isso seja substituído por muçulmanos. O cristianismo pode estar diminuindo e pode estar se tornando cada vez mais... Desculpe, o vídeo está ficando muito longo, então vou encerrar por aqui. Então, o cristianismo pode estar diminuindo no Reino Unido, mas é isso, mas os cristãos não estão se convertendo ao Islã. Tem uma estatística real para mostrar. Com a diminuição do cristianismo, cresce o número de pessoas sem religião. Elas não se convertem ao islamismo, mas se tornam ateias. E nós, ateus, especialmente os ateus ocidentais, precisamos melhorar o nosso desempenho. Precisamos reconhecer essa realidade, a realidade cristã, o papel e o impacto do cristianismo na construção da civilização ocidental. E eu fico feliz que cada vez mais ateus estão abandonando o wokeísmo e reconhecendo essa realidade. Então eu quero que a futura Inglaterra, seja lá como for, seja construída. Todos os países ocidentais, quaisquer novos valores que formarmos, eles precisam ser formados por esses dois grupos. Não este ou os outros, não muçulmanos ou outros, não. E essas pessoas, obviamente, já provaram que odeiam ambos os fundamentos cristãos. Eles também rejeitam os fundamentos ocidentais, que unem secularismo, liberalismo, valores cristãos e democráticos gregos e romanos. O mesmo ocorre na Austrália. Tenho certeza de que é igual. Veja como é semelhante. À medida que o cristianismo diminui, cada pico e vale é, na verdade, correspondido de forma inversa no gráfico. Olhe para isso. Começou daqui. Quase 0% das pessoas eram ateias na Austrália nos anos 1950. E o cristianismo estava em 85%, provavelmente 90%. E veja, está apenas caindo. Não estou me vangloriando disso. Acho que talvez essa linha não devesse ter caído tão drasticamente. Mas seja como for, seja qual for a nossa decisão, para qualquer direção que formos, e seja como for que a civilização ou a sociedade ocidental vai evoluir, ela precisa evoluir com o consenso de cristãos e seculares, como é mostrado pela nossa demografia. Essas são outras minorias que não vou citar. Desculpe, senão perderemos o foco. Caso contrário, todo o Ocidente vai acabar parecendo com o leste de Londres ou Tower Hamlets, o que, me desculpe dizer, é nojento.